Quantas vezes você já acessou um site ou um artigo pela internet, em vez de ler cuidadosamente e realmente entender o que ele tinha para dizer, você só passou o olho? Quantas vezes você foi fazer uma pesquisa que o professor pediu e você se contentou com a resposta apresentada pela pesquisa rápida do Google? Quantas crianças que vocês conhecem já são viciadas na internet ou em jogos digitais? Quantas vezes vocês já saíram com seus amigos ou com a sua própria família, e em vez de interagirem entre si, vocês só ficaram no celular? E por fim, quantas vezes você já comparou seu cérebro a uma máquina? Nós somos Luara Bonner, Luísa E Campagnoli, Maria Fernanda Castro. estudantes do 2º ano do ensino médio do Colégio Medianeira, e ao longo da nossa apresentação, vocês vão entender como essas perguntas estão... Não, o porquê dessas perguntas e como elas estão relacionadas à transição da inteligência humana para a inteligência artificial. Bom, Nicholas Carr, em sua obra A Geração Superficial, o que a internet está fazendo com os nossos cérebros, também já se refletiu sobre isso. Após suas pesquisas, ele concluiu: quer eu esteja online ou não, minha mente agora espera receber as informações da maneira como a net as distribui, em uma rápida corrente de partículas em movimento. Certa vez, eu fui um mergulhador em um oceano de palavras. Agora, eu surfo uma superfície como um piloto de jet ski. Na internet, deixamos de ser mergulhadores, deixamos de ser protagonistas. Somos agora meros telespectadores. Telespectadores que estão sendo constantemente engolidos por ondas de informações. Enquanto os mergulhadores são os desbravadores e as fontes do conhecimento, para nós, os pilotos de jet ski, as informações são rápidos vislumbres, jamais absorvidos. E, infelizmente, sinto dizer que todo mundo aqui nessa sala, inclusive a gente, somos pilotos de jet ski. Mas por que a gente afirma isso com tanta certeza? Vamos entender? Nesse texto que a Maria já se reverenciou, Carr faz referência a um fenômeno denominado plasticidade, que é estudado pela neurociência. Para ele explicar esse fenômeno da plasticidade, ele faz referência a algumas pesquisas que sustentam a tese de que, abre aspas, o cérebro é maleável e que se adapta em resposta às experiências e ao meio ambiente, fecha aspas. Dessa maneira, ele afirma que quando o nosso cérebro é colocado num contexto da internet, que é algo acelerado e muito instantâneo, ele se acostuma a processar as informações dessa maneira, de forma acelerada e instantânea. Dessa maneira, quando ele volta para a realidade, que é um contexto que não é instantâneo, ele fica desconfigurado, ele fica desacostumado, enfraquecendo as nossas capacidades cognitivas, o que prejudica a nossa capacidade de concentração, de mentalização e de reflexão. Não só isso, esses estímulos mais rápidos também enfraquecem as nossas capacidades, eu gosto de dizer, de ser humano, porque eles afetam a nossa capacidade de sentir, afetam nossa compaixão, nossa emoção e nossa empatia. O fenômeno da plasticidade ele também afeta a nossa capacidade de racionalização, pois na medida em que o pensamento vai ficando cada vez mais superficial, afinal, nós estamos aos poucos subindo no oceano de palavras, o contato com diferentes argumentos vai se tornando cada vez mais raro. O processo de surgimento e adaptação às novas tecnologias impacta a maneira como nós enxergamos tudo ao nosso redor. As pessoas que nos cercam, a realidade, nós mesmos e justamente a nossa mente. Segundo Nicholas Carr, esse é um processo antigo que se originou com a criação do primeiro relógio. Nas palavras do próprio autor, as pessoas começaram a comparar o funcionamento de seus cérebros ao de um relógio, uma vez que ele surgiu. E esse processo ocorreu da mesma forma com o surgimento do computador. Ainda hoje, é um costume da população assimilar o funcionamento de seus cérebros a uma máquina. E essa metáfora vai muito além de uma simples analogia, porque graças à capacidade da nossa mente de adaptação rápida, ela também ocorre com as nossas conexões nervosas. Mas, afinal, o que todas as palavras complexas que a Maria falou querem dizer? Eu vou tentar traduzir para vocês. Isso tudo que ela falou significa, basicamente, que o nosso cérebro se acostumou a processar as informações da mesma maneira que elas são distribuídas na internet, de maneira acelerada e superficial. Se vocês pararem para pensar em uma das nossas perguntas, o quão rápido a gente consegue fazer uma pesquisa hoje em dia? Muito rápido, né? Antigamente, isso não era assim. Para você fazer uma pesquisa de qualidade, você tinha que passar horas numa biblioteca, tinha que estudar muitos artigos, muitos livros, muitas vezes conversar com pessoas que também estavam fazendo pesquisa sobre o assunto, para então dar como pesquisado de fato. Hoje em dia, você entra na internet,
e em questão de segundos você tem sua resposta. Vocês conseguem entender, então, por que eu afirmo com tanta certeza que nós somos pilotos de jet ski? Porque a gente acaba permanecendo nessa camada superficial do conhecimento, ao invés de realmente aprender tudo que a gente pode aprender. Bom, a gente vai retomar mais uma das nossas perguntas, que é quantas vezes você foi fazer uma pesquisa para a escola e se contentou com a resposta rápida fornecida pelo Google? Se você faz isso, saiba que você não é o único. Um estudo da Faculdade Universitária de Londres examinou o comportamento de usuários em 2 sites que promoviam diferentes formas de texto. Como resultado, a pesquisa concluiu que os usuários realizavam uma forma de skimming, ou seja, eles não liam os textos até o final e abriam diversas abas simultaneamente. Mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, além das pesquisas serem produzidas de forma rasa, a gente tem se tornado incapaz de diferenciar as informações que de fato aprendemos das que apenas temos acesso. Sobre o tema, Nicholas Carr afirma: à medida que passamos a contar com computadores para mediar a nossa compreensão do mundo, é a nossa própria inteligência que se transforma em inteligência artificial. Além de prejudicar a nossa inteligência, a internet também desenvolve uma dependência em nosso cérebro. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia, em São Diego, com 520 estudantes, realizou um estudo e separou essas pessoas em 2 grupos, um deles apenas com acesso ao celular, para realizar uma prova. O estudo mostrou que o grupo que tinha acesso aos dispositivos durante a realização da prova teve um desempenho muito menor do que aqueles com acesso ao celular durante a prova. Afinal, vamos confessar, todos aqui nos sentimos distraídos quando nossos celulares estão por perto. Segundo Carr, enquanto a proximidade do telefone aumentou, a capacidade intelectual diminuiu. Bom, então a tecnologia ela passou a afetar emocionalmente as pessoas também, e problemas nas relações e nas capacidades sociais se tornarem um cenário comum. Pensem um pouquinho mais sobre as reflexões que a gente fez e as perguntas lá no começo, se é que vocês ainda lembram delas. Então, com isso, a gente pode ver que a internet atua como uma distração e cria falhas na comunicação humana. Essa situação é abordada também pelo autor Marco Toledo Bastos no livro O Mergulhador e o Surfista. Nele, o autor reflete a maneira como a internet e as suas distrações são capazes de enfraquecer a empatia, a compaixão e as emoções humanas. De acordo com ele, essas tecnologias anestesiam as capacidades naturais mais íntimas e humanas, como a razão, a percepção, a memória e a emoção. No ano de 2022, nós realizamos um estudo aqui no Colégio Medianeira, com 290 estudantes, e como resposta da pesquisa, obtemos que 45% dos estudantes sentem que o tempo que eles passam nos seus dispositivos afetam negativamente o tempo de estudo e a qualidade do estudo. E apenas 9% desses estudantes afirmaram que não enxergam impacto nenhum da tecnologia nos estudos. Mas e as nossas crianças? Se todos esses efeitos acontecem em cérebros adultos, que já estão completamente formados, imagina o que eles não fazem com um cérebro que ainda está em desenvolvimento. Pois é, lembrem de uma das nossas perguntas. Quantas crianças que vocês conhecem que já são viciadas no celular, que passam o dia inteiro jogando, vendo TV? Pois é, que a infância é uma fase fundamental para o desenvolvimento das capacidades cognitivas, todo mundo já sabe. Mas estudos revelam que a introdução precoce da internet tem efeito direto na formação do cérebro e no processamento da linguagem, afetando também a capacidade de atenção e de emoção dessas crianças. Além disso, ela também desencadeia problemas socioafetivos e as crianças também têm maior tendência a ter um vício nas tecnologias, no celular e tudo mais. Esse vício, somado aos problemas socioafetivos, pode gerar barreiras e problemas na relação delas com os próprios pais. Ou seja, causa barreiras emocionais, comunicativas e, inclusive, educacionais nas crianças. Bom, além disso, a gente já falou de várias coisas que a internet degrada na nossa mente, só que a gente vai falar um pouquinho mais, que também é da nossa capacidade cognitiva. O psicólogo cognitivo e professor de marketing, Adrian Ward, ele reforça essa ideia. E, segundo ele, a integração de celulares em nosso dia a dia causa uma drenagem cerebral que diminui as nossas capacidades mentais vitais, como o raciocínio lógico, a resolução de problemas e a criatividade. Uma universidade do Reino Unido realizou um estudo que comprovou e problematizou essa realidade. Nesse estudo, as pessoas foram separadas em 2 grupos, apenas um deles com acesso ao celular. Essas pessoas elas tinham uma tarefa: conversar, socializar. A mera presença dos celulares em um dos grupos impossibilitou a criação de um vínculo de empatia e de amizade entre as pessoas. Então, sem que a gente perceba, a internet ela
modifica nossos sentimentos, nossos pensamentos, ela nos torna cada vez menos humanos, cada vez mais pilotos de jet ski, mais superficiais. Então, para finalizar, lembre da nossa última pergunta. Quantas vezes você já comparou o seu cérebro a uma máquina? Talvez depois de tudo isso que a gente trouxe, todas as pesquisas, todas as citações, talvez essa comparação não seja apenas uma comparação. Talvez nosso cérebro realmente esteja se transformando numa máquina. Ou ele está tentando, pelo menos. Estamos, assim, iniciando a transição da inteligência humana para a inteligência artificial.